Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa celebração online da Aliança Bíblica Pio X. E hoje, domingo, Dia dos Pais. Então, antes de tudo, eu quero mandar um abraço e parabenizar todos os pais da nossa comunidade e todos os pais que possam estar assistindo também esse vídeo. E eu queria começar então essa celebração com um texto que está em Gênesis capítulo 5, versículo 1. Todos nós sabemos que Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, mas olha que interessante, em Gênesis 5:1 fala assim: esse é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à sua semelhança Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Por que eu acho legal esse texto? Porque Deus ele tem a sua inteligência criativa, e criativa mesmo, porque ele criou o homem à sua imagem e semelhança e capacitou esse homem a gerar filhos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então a paternidade ela é um presente de Deus, ela faz parte do plano de Deus, e a criança ser recebida dentro de um seio familiar, tendo a figura do pai, a figura da mãe junto, para que esses dois agora possam ser a influência desse novo ser, é incrível. Então Deus não nos fez como as plantas que geram frutos e você vai lá e colhe e elas são independentes disso. Não, Deus permitiu que o homem pudesse ter filhos à sua imagem conforme a sua semelhança. Então essa é a beleza da paternidade. Paternidade faz parte do plano divino que Deus tem para todos nós. Então eu quero nesse momento orar pela vida das nossas famílias. Porque não existe pai isolado, não existe mãe isolada, não existe filho isolado, embora a gente saiba que a nossa sociedade infelizmente produz esse tipo de coisa, mas o plano de Deus foi sempre ter um núcleo familiar, onde cada uma das partes, operando de forma adequada o seu papel, geraria famílias que resplandeceriam a própria imagem de Deus na Terra. Então vamos orar por isso? Senhor Deus, nós agradecemos, porque temos a Tua Palavra, e a Tua Palavra nos diz que podemos contar com um plano no qual nós, como famílias, podemos ser a Tua imagem, podemos gerar filhos à nossa imagem, e isso é um grande privilégio. Então, Deus, sabemos que o pecado afetou tudo isso, e muitas de nossas famílias hoje, elas não têm essa estrutura, mas ainda assim não quer dizer que Tu não possa nos abençoar e não possa nos dar planos de, quem sabe, pensarmos em termos essa estrutura para que o mundo saiba também por meio de nossas famílias que Tu és o nosso Deus. Então, obrigado por isso, que Tu sejas abençoando a vida de cada um dos pais, de cada um dos filhos e de cada uma das mães que possam estar assistindo isso, sabendo que isso faz parte do Teu plano. Família não é uma construção social apenas, mas é um plano divino. E é por isso, Pai, que nós temos todo o critério para levar isso debaixo do Teu amor e da Tua graça. Porque o pecado em nós nos impede de sermos pais, mães e filhos como deveríamos. Mas a Tua presença nos ajuda a colocar tudo isso debaixo do Teu amor e da Tua graça. Obrigado também, Pai, para aqueles que não são pais naturais, mas nos acolhem, nos adotam e nos ajudam a olhar para as pessoas na figura de pai. Obrigado por cada uma dessas pessoas também, porque são colocadas em nossas vidas como uma bênção Tua para nós. Então, Pai, muito obrigado por isso, mas principalmente porque podemos te chamar de Pai. E eis aí, Pai, agora nosso maior conforto e consolo somos Teus filhos. Em nome de Cristo agradecemos. Amém. Que todos nós agora possamos aproveitar essa celebração. Temos um vídeo do infantil na playlist, acompanhe lá. E acompanhe agora o nosso louvor e tudo mais que vai acontecer nessa celebração. A todos nós, então, uma boa celebração. Boa noite a todos. Hoje nós vamos iniciar o nosso momento de louvor com a leitura de mais um salmo.
é o Salmo 96, ele diz assim: Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. O livro de Salmos, ele é rico em palavras de louvor e adoração a Deus. Que essas palavras possam nos inspirar a termos uma vida de louvor, uma vida de adoração ao nosso Deus todos os dias. Vamos orar. Senhor, só Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração, Deus. Tu és o Deus grandioso, o Deus que criou tudo que existe, ó Deus, que criou os céus, que criou a terra, que nos deu vida, ó Deus. Que possamos nos lembrar disso e termos uma vida de gratidão a Ti, uma vida que valoriza, ó Deus, a Tua obra, a Tua criação, Deus. Que possamos também anunciar a Tua salvação, como diz esse salmo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Agora nós queremos convidar as crianças para participarem com a gente do momento de louvor infantil.
E hoje nós vamos lembrar que a criação toda louva a Deus. E muito mais nós somos convidados e desafiados a termos uma vida de louvor ao nosso Deus. Vamos participar juntos. Se eu fosse um elefante com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se eu fosse um elefante com a minha tromba eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Assim como a noite aguarda o sol, como a brisa sonha um dia soprar, como a terra seca espera a chuva, como o rio anseia pelo mar, eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Sim, Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. Braços levantados livres do mal, igualdade e justiça haverá. Já não mais terá morte ou guerra, novo céu e uma nova terra. Eu desejo tanto ver o dia chegar, o dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele enxugará. O dia da vitória em que virá meu Salvador. Se Jesus Cristo, o Senhor, virá das nuvens para me levar, se tornará verdade tudo o que sempre sonhei. Tristezas eu não mais terei, e toda lágrima do meu olhar Ele
mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que sou apenas servo, meu amigo me te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Vamos orar. Senhor, que nós possamos, assim como cantamos, ó Deus, ter uma vida de adoração, uma vida que se rende a Ti, ó Deus, uma vida que Te busca, que busca estar perto de Ti, ó Deus, e que nós possamos desenvolver contigo uma amizade, uma vida, ó Deus, que Te adora e que Te adora apesar de todas as circunstâncias, ó Deus. Nos ajuda a vivermos isso que cantamos, que a nossa vida possa ser uma vida de adoração a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Quando eu acordo de manhã, fico tão feliz de ter você, meu Pai, meu querido papai. Fico mais feliz ainda ao saber que Jesus cuida de você.
feliz ainda ao saber que Jesus cuida de você, meu Pai, meu querido Papai. Nunca esqueça de agradecer a Jesus por cuidar de você. Ele te ama cada dia mais, te abençoa com saúde e paz. Ao bom Deus eu quero agradecer e aproveitar para dizer: Papai, Papai, como eu amo você. Muito boa noite, pessoal. Estamos continuando então a transmissão da nossa celebração. Vamos agora juntos para o nosso momento de estudo da palavra. E durante essa semana, enquanto eu pensava sobre que assunto a gente poderia conversar nesse domingo à noite, me veio à mente algo muito interessante, bem relacionado ao momento que vivemos hoje como cristãos, como igreja, né? Mais ou menos relacionado sobre como a gente vê a vida decorrer em momentos de crise como esse, né? A gente olha para as pessoas e às vezes é normal a gente enxergar como muita gente tem sofrido em momentos como esses por causa de alguns excessos ou da falta de sabedoria em decisões, ou até mesmo por viver a vida sem uma direção que dê norte, que mantenha o equilíbrio em um momento difícil como esse que a gente vive agora. Com essas situações, é muito normal a gente ver uma dificuldade em manter a estabilidade emocional, em lidar com os problemas que fogem da nossa alçada, que saem do controle, né? E isso acarreta em consequências muito sérias para com a vida de todos, né? Com essa situação em mente e olhando para a Bíblia durante essa semana, eu pude encontrar conforto e direção na Palavra de Deus em relação a gente conseguir manter uma vida equilibrada graças a Cristo num momento como esse. E para isso a gente vai olhar um trechinho de 1 Tessalonicenses, está lá no capítulo 5, nos versos de 16 até o 22. Mas antes de a gente fazer a leitura do texto, eu acho que vale a pena a gente dar uma relembrada sobre um pouco do contexto no qual essa carta foi escrita, né? A gente já falou alguns domingos atrás, mas vale lembrar que 1 Tessalonicenses é uma carta escrita por Paulo, dirigida à igreja que ele havia plantado ali em sua viagem missionária em Tessalônica, né? Mais ou menos por volta de 50 depois de Cristo, né? Um pouquinho mais talvez. E sim, é provavelmente uma das cartas mais antigas do Novo Testamento ali, se a gente olhar por essa data, né? Tessalônica ali então era uma rota bem importante de comércio que atraía muita gente, né, para aquele lugar, para fazer negócios e trocas, enfim, né? Com isso tinha também uma colônia de judeus, né, que fazia parte ali da sociedade. Se a gente tivesse que resumir a ideia central dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente poderia dizer que ela fala, né, do impacto que Cristo tem na vida do fiel, do cristão. E como isso gera relacionamentos saudáveis, primeiro com Deus, porque a partir do momento que o cristão conhece a Jesus, ele tende a ansiar pela volta de Cristo e apontar a vida para isso, né? E também com o próximo, porque a partir do momento de conhecer a Cristo e o Evangelho, o Espírito Santo começa a ter impacto e exercer influência sobre a vida do crente, né? Então, agora que a gente se localizou um pouco e contextualizou essa questão de 1 Tessalonicenses, vamos abrir as nossas Bíblias ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos fazer a leitura dos versos de 16 a 22, para então conversar sobre algumas atitudes, né, que podem nos ajudar a ter essa vida equilibrada em Cristo, graças a Ele. Vamos fazer a leitura então. O texto diz o seguinte, versículo 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito,
Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos porque a Tua Palavra sempre vem de encontro com as nossas vidas de forma prática e te pedimos que o Senhor possa estar nos dando um coração ensinável nesse momento em que a gente vai estar se debruçando sobre a Bíblia, Senhor, e que o nosso coração possa estar sensível ao Teu falar, nos ajuda a mudar de forma que a gente sempre te agrade com as nossas vidas, Senhor. Cuida desse nosso momento como igreja, que a gente possa aprender o que o Senhor tem a nos desafiar com a Bíblia, Pai. É isso que a gente pede e agradece, em nome de Cristo. Amém. Então, pessoal, se a gente olhar com mais calma para esse trecho que a gente viu agora, Paulo está encerrando a sua primeira carta aos Tessalonicenses e é como se ele estivesse dando alguns desafios pontuais, uma espécie de resumo do que eles deveriam levar para viver um cristianismo firme, sólido, independente de circunstâncias, nesse seu encerramento de carta, né? A primeira atitude que Paulo incentiva eles a terem para que possam manter um viver equilibrado graças a Cristo e firme no Senhor é alegrar-se sempre, né? De forma bem sucinta e direta, Paulo vai dizer: alegrem-se sempre. E quando eu vejo Paulo escrevendo isso para aqueles cristãos, para aquela galera que estava ali, eu entendo que ele não está desafiando eles a terem aquela alegria bobinha ou aquela simples felicidade aparente, mas soa como uma espécie de lembrança do alegrar-se sempre por conhecer qual o real motivo de poder alegrar-se, né? De entender que a partir do momento que se conhece a Cristo, que se entende o Evangelho, que se tem noção de quem Jesus é, temos sim motivo para alegrar-nos sempre. E isso é algo que sim pode com certeza nos ajudar a permanecer firme, a permanecer bem, independente de quais sejam as circunstâncias, né? Então, assim como os cristãos de Tessalônica, esse desafio serve para nós, no sentido de que sabemos quem Cristo é, né? Conhecemos a diferença que Jesus faz na nossa vida e principalmente o que Cristo realizou por cada um de nós. E isso já é motivo suficiente para que possamos nos alegrar diariamente, independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja a dificuldade. Ao mantermos nosso coração no Senhor, em Jesus, a gente sim tem motivo para levantar alegre, para passar o dia feliz por entender que a nossa vida tinha um destino muito diferente do que tem hoje, e essa diferença é toda baseada em Jesus. Só que, claro, às vezes a gente acaba perdendo o foco e dessa maneira acaba vivendo de maneira desequilibrada em relação à nossa vida e esquece qual é o real motivo da nossa alegria, né? A gente às vezes se deixa corromper de certa forma e passa a basear a alegria do nosso coração em algumas outras coisas, né? E aí eu pergunto para cada um de nós: qual tem sido o motivo da nossa alegria hoje, né? O que te faz feliz? O que permite com que tu possa viver o teu dia alegre? É saber que tu conhece a Cristo, é entender que graças à mensagem do Evangelho tu pode ter uma perspectiva de vida totalmente diferente, ou não? Ou são outras coisas que certamente têm menos valor e importância do que Cristo e o Evangelho? A alegria baseada em conhecermos a Cristo e saber quem Ele é sim fator determinante para podermos viver uma vida equilibrada por Jesus num momento como esse que a gente vive tão difícil. Mas se perdemos o foco e voltarmos o nosso coração para as coisas, ou às vezes para o ter, ou às vezes para a expectativa que a gente coloca em determinado relacionamento, ou na carreira, ou nas ambições que a vida nos traz, é muito fácil ter uma alegria volátil, que não é sólida, que é circunstancial, né? Então, vale a pena sim
a gente avaliar o nosso coração à luz dessa verdade, de que em Cristo temos motivo suficiente para vivermos alegre, independente de circunstâncias. E aqui fica o desafio de que se você não conhece a Cristo ainda, é tempo de conhecê-lo, é tempo de entender por que graças a Jesus a gente pode viver alegre e por que a nossa alegria assim, é baseada no Senhor Jesus. Então, se as minhas palavras te soam estranho por tu estar ouvindo de alguma forma talvez essa mensagem e não entender por que Jesus é motivo suficiente para a nossa alegria, vai atrás disso. É um bom momento para estar buscando entender por que Jesus sustenta a alegria do cristão e por que nele a gente pode ser plenamente feliz. Mas indo adiante, outra atitude que Paulo menciona no texto também de forma bem sucinta, relacionada ao como podemos manter a nossa vida equilibrada em Cristo e graças a Ele, está ali no verso 17, é o orar continuamente, né? Paulo instrui os cristãos de Tessalônica a orarem de forma contínua. E se a gente olhar a palavra ali no original, ela dá a ideia de orar sem cessar, ou de forma incansável, né? Dá a ideia de hábito, dá a ideia de não algo esporádico que acontece de vez em quando, ou em um momento de desespero, mas um comportamento que se repete, que é intenso e que continua dia após dia. Como cristãos, para um viver equilibrado, é necessário que a gente tenha sim o hábito de recorrer ao nosso Senhor, de adorar o nosso Deus em oração, de colocar a nossa vida continuamente diante dele para que possamos ter um relacionamento íntimo e cada vez mais intenso, e isso acontece por meio da oração. É fundamental que a gente saiba depender de Jesus e ao mesmo tempo se permitir ser sustentado por ele através do hábito de orarmos, né? E aqui eu acho que fica um grande desafio para cada um de nós, porque se vocês fossem pedir em relação às atitudes que a gente está conversando nessa noite, qual talvez é a mais desafiadora para nós, eu diria que essa de orar continuamente talvez seja o nosso maior desafio em função da cultura e da realidade. Muito boa noite, pessoal. Estamos continuando então a transmissão da nossa celebração. Vamos agora juntos para o nosso momento de estudo da palavra. E durante essa semana, enquanto eu pensava sobre que assunto a gente poderia conversar nesse domingo à noite, me veio à mente algo muito interessante, bem relacionado ao momento que vivemos hoje como cristãos, como igreja, né? Mais ou menos relacionado sobre como a gente vê a vida decorrer em momentos de crise como esse, né? A gente olha para as pessoas e às vezes é normal a gente enxergar como muita gente tem sofrido em momentos como esses por causa de alguns excessos ou da falta de sabedoria em decisões, ou até mesmo por viver a vida sem uma direção que dê norte, que mantenha o equilíbrio em um momento difícil como esse que a gente vive agora. Com essas situações é muito normal a gente ver uma dificuldade em manter a estabilidade emocional, em lidar com os problemas que fogem da nossa alçada, que saem do controle, né? E isso acarreta em consequências muito sérias para com a vida de todos, né? Com essa situação em mente e olhando para a Bíblia durante essa semana, eu pude encontrar conforto e direção na Palavra de Deus em relação a gente conseguir manter uma vida equilibrada graças a Cristo num momento como esse. E para isso a gente vai olhar um trechinho de 1 Tessalonicenses. Está lá no capítulo 5, nos versos de 16 até o 22. Mas antes de a gente fazer a leitura do texto, eu acho que vale a pena a gente dar uma relembrada sobre um pouco do contexto no qual essa carta foi escrita, né? A gente já falou alguns domingos atrás, mas vale lembrar que 1 Tessalonicenses é uma carta escrita por Paulo, dirigida à igreja que ele havia plantado ali em sua viagem missionária em Tessalônica, né? Mais ou menos por volta de 50 depois de Cristo, né? Um pouquinho mais talvez. E sim, é provavelmente uma das cartas mais antigas do Novo Testamento ali, se a gente olhar por essa data, né?
Tessalônica ali então era uma rota bem importante de comércio que atraía muita gente, né, para aquele lugar, para fazer negócios e trocas, enfim, né. Com isso tinha também uma colônia de judeus, né, que fazia parte ali da sociedade. Se a gente tivesse que resumir a ideia central dessa primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente poderia dizer que ela fala, né, do impacto que Cristo tem na vida do fiel, do cristão. E como isso gera relacionamentos saudáveis, primeiro com Deus, porque a partir do momento que o cristão conhece a Jesus, ele tende a ansiar pela volta de Cristo e apontar a vida para isso, né? E também com o próximo, porque a partir do momento de conhecer a Cristo e o Evangelho, o Espírito Santo começa a ter impacto e exercer influência sobre a vida do crente, né? Então, agora que a gente se localizou um pouco e contextualizou essa questão de 1 Tessalonicenses, vamos abrir as nossas Bíblias ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos fazer a leitura dos versos de 16 a 22, para então conversar sobre algumas atitudes, né, que podem nos ajudar a ter essa vida equilibrada em Cristo, graças a Ele. Vamos fazer a leitura então. O texto diz o seguinte, versículo 16. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Vamos orar, pessoal? Senhor Jesus, somos muito gratos porque a Tua Palavra sempre vem de encontro com as nossas vidas de forma prática e te pedimos que o Senhor possa estar nos dando um coração ensinável nesse momento em que a gente vai estar se debruçando sobre a Bíblia, Senhor, e que o nosso coração possa estar sensível ao Teu falar, nos ajuda a mudar de forma que a gente sempre te agrade com as nossas vidas, Senhor. Cuida desse nosso momento como igreja, que a gente possa aprender o que o Senhor tem a nos desafiar com a Bíblia, Pai. É isso que a gente pede e agradece, em nome de Cristo. Amém. Então, pessoal, se a gente olhar com mais calma para esse trecho que a gente viu agora, Paulo está encerrando a sua primeira carta aos Tessalonicenses e é como se ele estivesse dando alguns desafios pontuais, uma espécie de resumo do que eles deveriam levar para viver um cristianismo firme, sólido, independente de circunstâncias, nesse seu encerramento de carta, né? A primeira atitude que Paulo incentiva eles a terem, para que possam manter um viver equilibrado graças a Cristo e firme no Senhor, é alegrar-se sempre, né? De forma bem sucinta e direta, Paulo vai dizer, alegrem-se sempre. E quando eu vejo Paulo escrevendo isso para aqueles cristãos, para aquela galera que estava ali, eu entendo que ele não está desafiando eles a terem aquela alegria bobinha ou aquela simples felicidade aparente, mas soa como uma espécie de lembrança do alegrar-se sempre por conhecer qual o real motivo de poder alegrar-se, né? De entender que a partir do momento que se conhece a Cristo, que se entende o Evangelho, que se tem noção de quem Jesus é, temos sim motivo para alegrar-nos sempre. E isso é algo que sim pode com certeza nos ajudar a permanecer firme, a permanecer bem, independente de quais sejam as circunstâncias, né? Então, assim como os cristãos de Tessalônica, esse desafio serve para nós, no sentido de que sabemos quem Cristo é, né? Conhecemos a diferença que Jesus faz na nossa vida e principalmente o que Cristo realizou por cada um de nós. E isso já é motivo suficiente para que possamos nos alegrar diariamente, independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja a dificuldade. Ao mantermos nosso coração no Senhor, em Jesus, a gente sim tem motivo para levantar alegre, para passar o dia feliz por entender que a nossa vida tinha um destino muito diferente do que tem hoje e essa diferença é toda baseada em Jesus.
Só que, claro, às vezes a gente acaba perdendo o foco e dessa maneira acaba vivendo de maneira desequilibrada em relação à nossa vida e esquece qual é o real motivo da nossa alegria, né? A gente às vezes se deixa corromper de certa forma e passa a basear a alegria do nosso coração em algumas outras coisas, né? E aí eu pergunto para cada um de nós, qual tem sido o motivo da nossa alegria hoje, né? O que te faz feliz, o que permite com que tu possa viver o teu dia alegre? É saber que tu conhece a Cristo, é entender que graças à mensagem do Evangelho tu pode ter uma perspectiva de vida totalmente diferente ou não? Ou são outras coisas que certamente têm menos valor e importância do que Cristo e o Evangelho? A alegria baseada em conhecermos a Cristo e saber quem Ele é sim fator determinante para podermos viver uma vida equilibrada por Jesus num momento como esse que a gente vive tão difícil. Mas se perdemos o foco e voltarmos o nosso coração para as coisas, ou às vezes para o ter, ou às vezes para a expectativa que a gente coloca em determinado relacionamento, ou na carreira, ou nas ambições que a vida nos traz, é muito fácil ter uma alegria volátil, que não é sólida, que é circunstancial. Então, vale a pena sim a gente avaliar o nosso coração à luz dessa verdade, de que em Cristo temos motivo suficiente para vivermos alegre, independente de circunstâncias. E aqui fica o desafio de que se você não conhece a Cristo ainda, é tempo de conhecê-lo, é tempo de entender por que graças a Jesus a gente pode viver alegre e por que a nossa alegria assim, é baseada no Senhor Jesus. Então, se as minhas palavras te soam estranho por tu estar ouvindo de alguma forma talvez essa mensagem e não entender por que Jesus é motivo suficiente para a nossa alegria, vai atrás disso. É um bom momento para estar buscando entender por que Jesus sustenta a alegria do cristão e por que nele a gente pode ser plenamente feliz. Mas indo adiante, outra atitude que Paulo menciona no texto também de forma bem sucinta, relacionada ao como podemos manter a nossa vida equilibrada em Cristo e graças a Ele, está ali no verso 17, é o orar continuamente, né? Paulo instrui os cristãos de Tessalônica a orarem de forma contínua. E se a gente olhar a palavra ali no original, ela dá a ideia de orar sem cessar, ou de forma incansável, né? Dá a ideia de hábito, dá a ideia de não algo esporádico que acontece de vez em quando, ou em um momento de desespero, mas um comportamento que se repete, que é intenso e que continua dia após dia. Como cristãos, para um viver equilibrado, é necessário que a gente tenha sim o hábito de recorrer ao nosso Senhor, de adorar o nosso Deus em oração, de colocar a nossa vida continuamente diante dele para que possamos ter um relacionamento íntimo e cada vez mais intenso, e isso acontece por meio da oração. É fundamental que a gente saiba depender de Jesus e ao mesmo tempo se permitir ser sustentado por Ele através do hábito de orarmos, né? E aqui eu acho que fica um grande desafio para cada um de nós, porque se vocês fossem pedir em relação às atitudes que a gente está conversando nessa noite, qual talvez é a mais desafiadora para nós, eu diria que essa de orar continuamente talvez seja o nosso maior desafio em função da cultura e da realidade. Porque é aquele embate muito antigo, né? Do não pode nada ou do pode tudo, né? Às vezes a gente deixa de demonstrar Cristo ou de ser bom testemunho por cair naquele legalismo do não pode nada, não posso fazer nada e tudo mais. E em contrapartida, outras vezes a gente coloca em risco a nossa vida espiritual, o nosso andar com Cristo, por levar a vida sem diligência, sem zelo, sem cuidado, à luz da palavra de Deus. Pessoal, graças a Deus e ao cuidado maravilhoso dele, quando olhamos para a Bíblia, a gente pode ter certeza de que as questões éticas e morais elas estão plenamente resolvidas aqui, né? A gente pode
olhar para as situações que a gente vive no dia a dia, buscar nas Escrituras de que maneira a gente deve agir a ponto de agradar a Deus e usar isso como filtro para saber se devemos sim fazer ou se não é nosso papel se envolver ou fazer determinada coisa. É muito claro a gente conseguir avaliar a nossa vida quando coloca a Bíblia como regra, como régua também. Mas é fato que às vezes a gente não tem o hábito de fazer isso, né? De ver ali uma situação difícil ou complicada e pensar, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Mas é o que a gente deve fazer na prática. Quando está em dúvida, vamos parar um pouco, vamos olhar para as Escrituras, vamos ver o que elas falam. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar e deve considerar o próximo em todas as questões. Tem coisas que às vezes nos cabem, sim, que a gente pode fazer, mas que se fizermos, de alguma forma, vamos estar sendo pedra de tropeço, ou talvez não um bom testemunho. Então, nessas questões também vale a pena agir de acordo com amar o próximo. Mas se usarmos esses dois padrões, o que a palavra de Deus diz e amar o próximo em consideração das questões, a gente vai conseguir avaliar em cada questão o que devemos reter e é bom, ou o que é mal e devemos nos abster. Porque no último verso fica bem claro que Paulo diz que de toda forma de mal nós temos que nos afastar. Não adianta a gente tentar compactuar com alguma coisa que a gente sabe que é errada e não agrada a Deus. Faz parte, sim, de encarar a vida espiritual com seriedade e assim manter um viver equilibrado em Cristo e entender que aquilo não faz bem para a nossa vida com Jesus. Se é ir para um lugar que te faz pensar coisas erradas ou ter desejos que não cabem no teu coração, não vai, não compactua, foge, né? Pode ser algo às vezes muito simples, mas que se prejudica o teu relacionamento com Deus, não deve fazer parte da tua vida. Ao mesmo tempo, a gente tem que saber que é nosso papel anunciar o reino e o evangelho. A gente tem que entender que estamos inseridos no mundo, não vivemos uma bolha e nossa vida deve servir de testemunho pessoal da obra redentora de Jesus, da graça de Cristo. Então, sim, devemos entender que algumas coisas nos cabem e que devemos fazer com o que somos como cristãos. Então, pessoal, só para a gente reforçar, né, a Bíblia sempre vai ser o nosso critério. Né? A gente sempre vai avaliar toda e qualquer questão da nossa vida à luz da Escritura e entender se nos cabe ou não nos cabe agir ou fazer determinada coisa. Que atitude a gente tem tido hoje no viver diário em relação a isso? A gente tem se voltado para as Escrituras, a gente tem valorizado a Palavra de Deus, temos levado a sério as profecias, temos contribuído com a ação do Espírito Santo nas nossas vidas ou não? Vale a pena avaliar de forma sincera, porque a gente não pode achar que cristianismo se vive por osmose, né? Que é só ficar parado e tudo vai acontecer automaticamente. Não. Uma vida espiritual que é levada a sério de forma diligente, ela envolve compromisso, ela envolve ação e atitude. Só retomando então sobre o que falamos até aqui, né? Com base em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 16 ao 22, a gente conversou sobre como a gente pode manter a nossa vida, o nosso viver equilibrado em Cristo. Para que isso aconteça, a gente viu que são necessárias algumas atitudes. A primeira delas, alegrar-se sempre. Em seguida, orar sem cessar, o hábito da oração. Também é necessário que a gente demonstre gratidão a Deus com tudo que a gente é, né? Sabendo do que Cristo fez por cada um de nós. E também é necessário que cada um de nós encare com seriedade a nossa vida espiritual, a nossa responsabilidade diante de Deus em relação a manter vivo e firme o nosso relacionamento com Ele. Depois de relembrarmos isso, né, de que maneira prática esse trecho acaba impactando as nossas vidas, o nosso viver diário? Primeiro, devemos lembrar todo dia, quando levantamos da nossa cama,
que, como cristãos, temos uma fonte inesgotável de alegria. Cristo, nosso Senhor, é nossa fonte inesgotável de alegria. Graças a Ele, tudo se fez novo, temos esperança e, independente de qual seja a circunstância, essa é a nossa realidade. Se você ainda não conhece Jesus, ainda é tempo de conhecer esse Cristo que nos transformou e nos transforma diariamente a ponto de podermos viver felizes no meio de uma pandemia. Outro impacto que esse trecho traz à tona é que não existe relacionamento íntimo e saudável com Deus sem que haja a prática da oração. A gente tem que investir tempo orando para que possamos ter um viver sustentado e equilibrado por Cristo. Isso deve ser um hábito, isso deve ser um desejo do nosso coração. Inclinar tudo o que somos diante de Deus e usufruir do privilégio que é nos colocar diante dele em oração. Devemos também ser gratos a Cristo, com tudo o que somos. Essa deve ser a marca do nosso testemunho pessoal em qualquer lugar que nós andarmos, né? O demonstrar como a gente é feliz, contente, grato e ciente de que podemos experimentar uma vida diferente graças a Cristo. É nossa responsabilidade também vivemos de maneira agradável ao Espírito Santo. É parte do nosso compromisso como cristãos encararmos com seriedade a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, investindo tempo nisso, buscando conhecer mais da palavra, entendendo o que a Bíblia diz acerca de cada situação que a gente vive, para que possamos viver de maneira condizente com ela. Tudo que faz parte da nossa vida tem que ser filtrado dessa forma. E como filhos de Deus, é nosso papel, é nosso dever, não compactuar com o mal e com o pecado. A gente deve sempre olhar para o nosso coração, olhar para a nossa vida e entender que não devemos desagradar a Deus com aquilo que a gente faz, que não devemos ter parte com aquilo que não agrada a Deus, no sentido de permitir que aquilo domine o nosso coração ou tenha influência sobre aquilo que a gente é. Um desafio prático, então, depois de a gente olhar para todas essas atitudes que podem nos ajudar a viver uma vida equilibrada graças a Cristo, é que nessa semana a gente invista um tempo organizando a nossa rotina, no sentido de que ela colabore para o nosso relacionamento com Deus. Então, pega a tua agenda, ou o teu computador, ou o teu celular, aquilo que tu usa, enfim, para organizar os teus horários durante a semana, e determina ali alguns momentos para que tu possa estar tendo tempo de intimidade com Deus, no sentido de ler a palavra, no sentido de se colocar diante de Deus e orar, de separar um tempo para ficar sozinho, quietinho, ouvindo o que o Espírito Santo tem a falar ao teu coração e busca levar e encarar essa rotina com seriedade. Não só nessa semana, no próximo mês, mas pelo resto da tua vida. Porque é graças a Cristo que a gente pode viver uma vida totalmente centrada nele, dependente dele, a ponto de ser feliz e contente do jeito que a gente pode ser, ou que a gente é por meio de Jesus. Então, investe um tempo nesse desafio, tenta organizar os teus horários, a tua semana, para que isso possa acontecer de forma prática e verdadeira na tua vida. Certo, pessoal? Vamos orar? Senhor Deus, somos muito gratos porque a Tua Palavra interage de forma muito prática com o nosso coração. Ao olharmos para trechos como esse que a gente viu hoje, fica nítido como temos muitas oportunidades de experimentar um relacionamento íntimo contigo e de viver uma vida que é plenamente sustentada por Ti, Pai. Nos ajuda a filtrar conforme a Tua vontade, Senhor. A filtrar com base na Tua Palavra e nos dá a perseverança necessária para criarmos bons hábitos que nos aproximam de Ti e que voltam o nosso coração para Ti cada vez mais, Senhor. Porque a gente sabe que precisamos de Ti, que sem Ti
a nossa vida não tem valor algum, Senhor. Então, nos ajuda a ter a sabedoria suficiente que vem de Ti, Senhor, para entender o que deve ser feito, o que deve mudar na nossa vida, para que possamos, sim, manter tudo o que somos equilibrado em Ti, sustentado por Ti, Pai. Cuida de cada um de nós e dos desafios que a gente vai ter pela frente essa semana, Pai, e nos dá coragem para abandonar o que for necessário ou para mudar o que precisa ser mudado, Senhor. É isso que a gente pede e agradece, em nome de Cristo, Pai. Amém. Pessoal, ainda não temos nosso café presencial, mas certamente cada um tem seu cafezinho aí em casa. Que a gente possa usufruir desse tempo que nos resta aí nessa noite como igreja no chat, talvez, ou até mesmo trocando algumas mensagens e conversando em seguida. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe.